Olá pessoal, então esse é o primeiro vídeo de uma nova playlist de elementos de máquina. Tá? Então o que são os elementos de máquina e a sua utilização? Os elementos de máquina são os componentes utilizados de uma forma geral na maior parte dos equipamentos que a gente encontra aí a nível industrial e em todas as áreas. Então, se a gente imaginar uma máquina de usinagem convencional, um torno CNC, se a gente pensar em uma esteira, se a gente pensa em uma prensa, se a gente pensar em um carro, em um avião, todos esses equipamentos eles são constituídos por elementos que são base, né, de todos eles, que são os elementos de máquina. Então, dentro dos elementos de máquina, a gente vai aprender, então, nesse vídeo introdutório, as suas classificações, seus grupos e subgrupos, né, para a gente ter uma explanação geral desse conteúdo. E na sequência dos vídeos, então, a gente vai passar a identificar cada um desses elementos, aprender a especificar e compreender melhor a aplicação de cada um deles. Então, a gente tem, dentro desses grupos, o primeiro tipo, o mais comum dos elementos de máquina, são os elementos de fixação. Então, o objetivo dos elementos de fixação, como o próprio nome diz, é fixar, né? Unir duas peças ou o elemento em uma peça, né? Formando, então, um pequeno conjunto mecânico. Então, dentro desses elementos mecânicos, a gente tem aí, por exemplo, porcas, arruelas, rebites, parafusos, a gente tem uma série de componentes e cada um deles a gente precisa compreender, então, a sua forma de especificação, onde aplica cada um, quais ferramentas são utilizadas para cada um dos elementos, né? Entre outras informações bem importantes. O segundo grupo é o grupo de elementos de apoio. Então, os elementos de apoio eles têm como objetivo principal reduzir o atrito. Então, o que é o atrito? Né? É uma explicação bem recorrente aqui nos nossos cursos, que o atrito é tudo aquilo que a gente tem um contato mecânico, um contato físico entre duas coisas. Então, um exemplo que eu sempre passo para os alunos aqui é quando a gente esfrega as mãos no inverno para aquecer as mãos, né? Isso é o atrito. A movimentação repetida entre dois corpos vai gerar calor, e esse calor gera o desgaste que vem do atrito. Então, pensando em um equipamento, a maioria dos equipamentos fazem algum tipo de movimento, e para realizar esse movimento, duas peças estão se relacionando entre si em um movimento ordenado. Esse movimento vai causar atrito, vai causar desgaste. Esse grupo de elementos de máquina, ele tem como objetivo reduzir esse atrito. Vai continuar tendo atrito, mas esse atrito vai ser reduzido, gerando menos desgaste. Então aqui entra, por exemplo, rolamentos, buchas, os mancais, são elementos de apoio que vão permitir a movimentação entre dois componentes em um conjunto, mas reduzindo o atrito entre eles. Já no terceiro grupo, o grupo de elementos de transmissão, a gente tem então os componentes que permitem e que têm como objetivo transmitir então um movimento ou uma força, né, uma potência de um sistema para outro sistema. Aqui a gente tem, por exemplo, uma engrenagem, correias, polias, correntes, né, e a gente vai precisar entender a função de cada um desses componentes mais para frente também. Mas aqui o objetivo é transmitir movimento, principalmente de um sistema para outro sistema. E o quarto grupo de elementos de máquina, então, são os elementos elásticos. Eles absorvem um esforço e eles retornam, a partir do momento que esse esforço ele cessa, os elementos elásticos eles retomam a sua forma original. Então, aqui a gente tem principalmente as molas. Então, existe a mola de tração, mola de compressão, e aí a gente precisa também compreender em algumas aplicações cada um desses exemplos. Então, na sequência, dos vídeos, a gente vai explorar cada um desses grupos, entendendo melhor suas aplicações. E aí, só para finalizar, então, a gente tem dentro dos elementos de fixação, os subgrupos, então, entre união móvel, né, os elementos que são desmontáveis, que podem ser reutilizados, e a união permanente, que são aqueles elementos que, quando a gente faz essa fixação, aí a gente só vai conseguir desmontar, né, essas peças que foram montadas por união permanente, a gente só vai conseguir
separá-las de uma forma que comprometa, né, a estrutura do elemento de fixação ou da própria peça. Então, a união móvel, por exemplo, a gente tem parafusos, as porcas, né, a gente tem sistemas que a gente pode desmontar e montar várias vezes sem estragar o parafuso, sem estragar a porca, sem estragar a peça. A gente consegue montar e desmontar. Tem coisas que a gente vai precisar fazer isso, justamente para permitir uma manutenção, para abrir uma porta, coisas que a gente precisa montar e desmontar, a gente vai utilizar sempre a união móvel. Já em situações como uma estrutura de um equipamento, por exemplo, não é uma coisa que a gente vai desmontar repetidamente, a gente faz uniões permanentes, uniões fixas, que são conjuntos que não foram feitos para serem desmontados. Então, a união permanente tem, por exemplo, a solda, o próprio rebite, né, que ele permite que seja desmontado as duas peças, mas a gente acaba furando o rebite, ele acaba estragando e não sendo reutilizável. A solda, o rebite, a própria colagem que se faz entre alguns componentes, a gente só consegue retirar essa peça causando algum dano ao elemento ou à própria peça. Então essas são as subdivisões dos elementos de fixação e na sequência então a gente vai começar a analisar cada um deles separadamente, aprendendo a especificar e aprendendo a aplicação de cada um.